Meu nome é Vinícius, sou diretor de projetos da TPI Multitask. Bom dia a todos. Vamos iniciar então a apresentação do TOTOS MES. Falar um pouquinho aqui sobre metodologia de implantação rapidamente. Existem duas metodologias básicas para a implantação do TOTOS MES. Uma é a que nós chamamos a metodologia MES, que é a metodologia padrão realmente. Ela deve ser aplicada sempre que envolver a integração com a RP e principalmente quando envolver mais do que o módulo de controle de OEE. Então, em geral, essa metodologia, né, sempre que tiver existência de setores produtivos diferentes, com características de apontamento distintas. Então, ela é uma metodologia que envolve aí as etapas, vamos dizer assim, deliverables. E nós já fizemos, inclusive, uma correlação entre os deliverables de projeto do TOTOS MES e dos padrões TOTOS. Então, assim, todos os deliverables relacionados à coordenação de projeto são os deliverables da própria TOTOS, padrão do TOTOS. Inclusive, as metodologias são muito semelhantes, então até os documentos já estão feitos e adaptados aqui. Então, plano de projeto, cronograma. Agora, quando a gente tem já um documento técnico que é totalmente relacionado ao TOTOS MES, daí é um documento novo realmente, como checklist de levantamentos iniciais, né? Mas muitos, e aqui nós criamos então o MES MIT 041, MES, quando tem esse MES é que são documentos específicos, mas que foram colocados, vamos dizer assim, no formato padrão da TOTOS, ok? E quando ele não tem MES, quando é, por exemplo, MIT 040, estratégia de interface, MIT 055, roteiro de interface, ou MIT 032, cronograma, é o próprio documento sem alteração nenhuma, tá ok? Tudo bem? Então são as diversas etapas aqui de um projeto como esse. Agora, existe uma metodologia chamada metodologia Express. Essa daqui é a metodologia, inclusive teve aqui quem perguntou sobre o ProDWin, né? Então, existem softwares que alguns se intitulam como MES, mas não são MES, são softwares de medição de OEE no mercado. São softwares pequenos, mais simples, então eles acabam tendo uma implantação também mais rápida, né? Menos horas. Bom, para isso, então, já nós temos também uma metodologia chamada metodologia Express, que combate diretamente aí com qualquer um desses outros softwares em termos de implantação, mas ela é realmente aplicado para projetos exclusivamente de OEE, né? Em geral, sem integração. Quer dizer, o caso de integração pode até existir, porque nós temos a integração padrão, mas, em geral, a integração é baixar a ordem de produção, basicamente. Para aí ele mede o OEE no TOTOS MES, sem a gente gerar transações, vamos dizer assim, que requerem validações, que requerem um cuidado maior de retorno, ok? Então, assim, de fato, ela é um custo muito menor, em geral, usado para aplicar em pilotos, pequenas instalações, projetos exclusivamente de OEE, e em projetos que o cliente entende que realizará sozinho ou com pouco acompanhamento o rollout para os demais recursos produtivos a partir da capacidade obtida em piloto. Então, essa também é uma condição muito comum, né? Ou seja, ele tem 50 máquinas. Tá bom, ele vai comprar um projeto para a gente colocar no ar 5 máquinas. Ele aprende na capacitação do que é dado, e o próprio cliente coloca 50 máquinas no ar, vamos dizer assim. Essa é
metodologia de combate, né? Assim, quando a gente está concorrendo realmente com algum outro produto. Né? Oi? Seria o melhor projeto que a gente pode fazer. Mas é uma forma de não perder. Tem bons resultados aqui nesse aspecto. Então essa metodologia aqui, ela já, diferente do que um processo, ela também tem processo de organização, passagem, workshops, ok? Mas aqui ela acaba gerando menos documentação, uma documentação acaba mais leve, né? Mas é bastante assim, olha, eu vou te mandar uma documentação, você estuda, se prepara, daí eu vou aí, sabe? Cada etapa é um pouco dentro desse aspecto, mas ela também está bem documentada aqui, exatamente cada um dos passos, vamos dizer assim, ok? Mas nós estamos falando aqui de conseguir colocar um controle de OE automatizado no ar com 40 horas, com 60 horas, com 80 horas, ok? Se a gente falar uma Express aí, em média, nós estamos falando aí de entre 80 e 120 horas. Mas, às vezes, mas tem casos de que 40 horas a gente coloca no ar uma, duas máquinas, né? Controle de OE. Então, tudo também depende da complexidade e assim por diante. Esse daqui é um cronograma típico. Não é chamando de cronograma, vamos falar de um roadmap de projeto, ok? Então, um controle de OEE junto com o CEP online, movimentação de materiais, consumo, em geral são os projetos mais complexos, porque quando a gente fala de materiais, acaba tendo muita particularidade de balanço. Cada setor você tem que estudar como é que você vai fazer o consumo, a locação, tem etiqueta. Dificilmente um projeto de materiais não tem algum tipo de customização de opções de coleta de dados, principalmente. Tá ok? Agora, então, mas um roadmap típico é isso, olha, entre 1 e 2 semanas para fazer a organização, um processo de modelagem que vai de 2 a 4 semanas, preparação de infraestrutura, que é a parte do cliente, preparar o chão de fábrica, puxar os sinais, instalar os ADAMS. Essa parte é, na grande maioria das vezes, o gargalo do projeto. Ou, vamos dizer assim, o caminho crítico do projeto passa pela preparação da infraestrutura. Quando o projeto atrasa, é 95% de chance de que ele foi em função do cliente não ter preparado no tempo a infraestrutura, ok? Aí as customizações, em geral, a gente acaba realizando dentro desse período em que está se fazendo a preparação da infraestrutura, testes integrados, treinamentos e Go Live operação assistida, ok? Então esse é um cronograma típico, esse roadmap é o que se coloca como típico dentro das propostas, vamos dizer assim, ok? Bem factível, bastante factível, né? Só o risco maior está nessa infraestrutura aqui do cliente realmente providenciar a aquisição dos equipamentos, a instalação e assim por diante. Tudo bem, gente? Vamos continuar então. Agora, mudando um pouco de assunto, falando mais sobre o processo de venda, de pré-venda. Né? Então, eu queria reforçar uma parte que é dada no treinamento comercial sobre qualificação da oportunidade, ok? Então, o papel do vendedor, né? O papel primário do vendedor é facilitar a construção do valor através da criação, captura e comunicação de uma proposta de valor única para o cliente. No primeiro contato com o cliente, a gente fala move off the solution, né? Ou seja, contenha o ímpeto de dar a solução. Então você vai lá falar com o cliente, não é no primeiro contato que você fala, poxa, então nós vamos fazer a coleta aqui, nós vamos fazer assim, Não, primeiro vamos ouvir, né? Primeiro entenda melhor o cliente para depois criar a proposta de valor único.
nós temos ajudado muitas empresas a melhorar a eficiência da planta, mas cada uma tem a sua própria visão sobre onde atuar. Podemos explorar um pouco mais esse ponto? Então é assim, essa é a abordagem ideal de um início aí de trabalho de qualificação. Você citou reduzir diferenças de inventários. Podemos entender melhor como isso afeta o seu negócio? Sim, eu entendo. Apenas com o intuito de fazer meus comentários relevantes para o seu caso, eu poderia perguntar, e aí a gente fazer toda uma série de perguntas. Por quê? Porque a implantação é bastante abrangente, a implantação do TOTS MES. A quantidade de perdas que você consegue atacar, né? E naquele setor específico, naquela dor específica, e do cliente. Então, a gente temos que trabalhar esse processo de qualificação, vamos dizer assim, para, antes de mais nada, né, antes de entrar num questionário mais técnico, de levantamento de dados, de entender realmente a instalação do cliente, vamos entender realmente as questões do cliente, né? Pedir para ele contar mais sobre os problemas que ele quer resolver, os ganhos que quer obter, que dessa forma a gente vai ser sempre mais objetivo, né? Vamos realmente, conseguir mostrar uma proposta que ataca de fato aquilo que a empresa precisa, né? Explore as evidências e depois prioriza. Escolha 2, 3, ou seja, muitas vezes precisa fazer tudo de uma única vez, né? Ou seja, às vezes tem grandes ganhos que se pode obter numa primeira etapa, por exemplo. Entenda o impacto, quanto custa, qual o potencial de retorno. Explore o contexto, quem mais é afetado. E também entender restrições, né? O que os impediu de ter resolvido antes, né? Às vezes a gente você vai direto para a solução, sem entender esse contexto como um todo, e depois você não tem um retorno sobre a proposta que você mandou, porque um diretor falou assim, um dia nós já fizemos isso e não deu certo, né? Então, ou seja, também entender por que ele já não, o que ele já tentou fazer antes, né? Porque se ele já tentou fazer antes algo, que a gente faça também, ofereça algo que seja diferente, que ele enxergue que aquilo realmente é diferente, ok? Então, nesse aspecto, né, existe um apoio aqui, nós entregamos, existe uma planilha como essa daqui, para ser, que é o primeiro passo, vamos dizer assim, do vendedor, né? Então, a conversa estruturada. Então, lembre-se, move off the solution, né? Ajude o cliente a extrair valor para que possamos comunicar valor. Então, a primeira aqui, problemas e ganhos, né? Identifique quais dores a solução deve endereçar ou quais resultados a solução deve ajudar o cliente a obter. Conte-me mais sobre os problemas que você quer resolver ou ganhos que quer obter. Então aqui tem uma lista já dos possíveis problemas e ganhos, baixa qualidade de informação para inventários e bloco K, baixa qualidade da informação do chão de fábrica, dificuldade para fazer o consumo real das matérias-primas e rastreabilidade. E aqui, aponte as evidências para os 3 principais. Evidências realmente de que existe, por valores de perda, né, quais são as evidências de que isso daqui realmente é um problema. Dentro disso, então, aponte esses impactos. Então, quais as evidências que o problema do cliente ou potencial de ganho existe? Agora, aí também, o passo 3 discute sobre o impacto, né? Então, digamos que esse problema seja resolvido, esse ganho seja obtido, que resultados você espera ver? Ou diga-me como você constataria que a solução entregou o resultado esperado? Até mesmo para a gente se preparar para fazer um período base que a gente faz, para no final do projeto transformar isso num caso de sucesso, efetivamente, né? E você ajuda o próprio cliente a entender a dimensão. E a gente sabe que uma vez que a gente consegue, num projeto, às vezes num piloto, enxergar isso e mostrar para ele, a gente vira super-herói, né? E passa a ser lembrado para todo quanto é problema que o cliente tenha, né? Então essa E o passo 4, o contexto, né? Além da sua área, quem mais é afetado pelo problema? Ou quem mais será beneficiado? Planejamento, né? A qualidade, a manutenção, se eu estou falando com a produção,
né? E assim, a controladoria, porque vai ter informação, tal, né? Por causa de custos, né? E também, e esse é o passo 5, são essas restrições, né? O que os impediu de ter resolvido antes? Por que, né, você está com esse problema, mas, né, eu teve um caso prático, por exemplo, dessa semana, né? O que os impediu de ter resolvido antes? É que antes a empresa estava dando tanto resultado que essas perdas nessa área aqui não eram nem não eram relevantes. Agora, com a crise, né, agora isso daqui virou super importante. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Na verdade, nós nunca tentamos. Mas você vê como é uma visão realmente de que você acaba tendo esse tipo de informação, vamos dizer assim, em termos de retorno. Ok? Tudo bem? Então, esse uma... Você pode aqui os dados cadastrais, né? Já pôr aqui o nome dos contatos também, se quiser usar isso daqui como uma ficha já para um survey, e uma qualificação. Então, esse é o processo que a gente chama de qualificação propriamente dito. Ok? Tudo bem? Bom, então ele fala, primeiro vamos qualificar, para depois depois nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um levantamento. Então, a gente fala assim, do mesmo jeito que a gente faz um demo to win, né, uma demonstração, a gente tem aqui um material que a gente chama de ask to win, ok? Então, o ask to win, esse aqui é um material bastante rico, não só no aspecto de saber o que perguntar, mas ele traz uma série de conceitos importantes aqui, ok? Então esse aqui eu diria para vocês que é um material assim de leitura obrigatória para quem vai realizar uma pré-venda, para quem vai implantar, e eu também diria para todos os vendedores também, para entender esse contexto, ok? Então esse material, aqui, esse instruções gerais do Ask to Win, ele é instruções para você ter todos os conceitos necessários, importantes, para poder a gente falar sobre o que perguntar, né? Entender o que eu vou perguntar. Então daqui a pouco eu vou mostrar os questionários, ok? Mas, lê por tintim por tintim. O que eu quero dizer? Eu até reforço isso. Olha, a leitura completa desse documento é pré-requisito para a utilização dos questionários para levantamento de dados. Esses consistem em um facilitador para a orçamentação de um projeto de implantação do TOTUS MES. Posso até corrigir aqui. Né? Às vezes a gente tem essa falhinha aí, né? Passa desapercebido. Então aqui, olha, nomenclaturas, olha. Oi? É todo um embasamento, né? Vamos dizer assim. É um entendimento necessário para você começar a conversar até com o seu cliente. Eu não vou ler o documento, porque ele é muito extenso. Esse aqui tem 19 páginas, não é o que mas eu vou passar sobre alguns pontos principais, né? Então aqui, olha, quando a gente fala do arquiteto, independente do cargo ou função do profissional, esse termo será utilizado para definir a pessoa que estará à frente do levantamento e definição de solução proposta. Percebe que nós já passamos da qualificação, né? A qualificação nós já entendemos onde está, já estamos indo direcionado para fazer os levantamentos, para apresentar uma solução, tá certo? Então aqui, olha, tem conceitos do que a gente quer dizer com setor, o que a gente quer dizer com chão de fábrica, o que é um recurso ou recurso produtivo, reporte, controle estatístico do processo, manutentor, pilares funcionais. Aqui eu descrevo de uma forma sucinta o que é realmente o pilar produção. Então, então vamos reforçar isso daqui hoje. Ó. O pilar produção refere-se ao controle de quantidades produzidas, refugadas e retrabalhadas. A geração de histórico de status de recursos produzidos entre produzido e parado. É a base para a medição do AE. Pode ser a base para levar ao RP quantidades produzidas, refugadas e horas trabalhadas
para efeito de custeio de ordens. Isso quando a coleta é confiável para atualização de inventário. Ok? Materiais. Isso é quando envolve um fluxo parcial ou completo de movimentação de materiais, desde a identificação até o consumo. Reportes de quantidades produzidas com ou sem baixa automática de materiais. Mesmo quando a coleta de dados para produção é parte integrante do fluxo proposto, muitas vezes é necessário um segundo reporte que confirme com maior acuracidade a quantidade produzida. Então, se você tem um sensor na máquina, você tem uma contagem, ela não pode ser confiável o suficiente para saber se a máquina está parada ou trabalhando, quantidade para efeito de OEE. Mas vamos pegar uma injetora, por exemplo. Uma injetora ela pode ter um ciclo vazio. Às vezes abre e fecha a porta e não saiu nenhuma peça. Não, o sistema vai entender que produziu. Certo, nesse momento, era o operador ir lá e falar que teve um ciclo vazio. Então ele não foi, não falou. Então isso vai dar uma variação de 80,2 para 80,6 talvez no OE. Mas para efeito de inventário, isso pode ser significativo. Então, normalmente injeção, peças pequenininhas, você tem a contagem automática, você está monitorando em tempo real, mas ele vai lá, pesa, né, numa balança contadora e confirma aquela produção antes de... Então ele faz aquele reporte como nós fizemos, ok? E o sistema consegue, inclusive, ajustar a quantidade contada automaticamente também a partir desse reporte. Tem casos que não, tem casos que a contagem automática é extremamente confiável também para efeito de inventário. Então, a qualidade refere-se à realização de inspeções de qualidade com ou sem CEP. Visa substituir formulários manuais e um Excel, utilizados para inspeções, checklists, registros de variável, etc. É integrado com produção ou materiais cujos eventos disparam alarme, avisando que é necessária a obtenção de amostras e inspeções. Tá? Quebra de máquina, na maioria das vezes, quando a gente fala em manutenção, o principal motivo de parada ou variação de ritmo do chão de fábrica. Portanto, a gestão de manutenção possui um peso significativo na melhoria do OE. Atuar sobre o pilar de manutenção significa gerar informações específicas para a obtenção dos indicadores de manutenção, integrar os manutentores ao processo de coleta de dados, para que somente estes tenham acesso a determinados motivos de parada, gerar informações para a abertura de requisições ou ordens de serviços de manutenção em outros sistemas, ou usar o próprio PC Factory, o próprio TOTUS MES, para apontar e gerir essas ocorrências. Ok? Aí vem aqui, ó, que é controlador lógico programável, que é um supervisório, coleta dispositivo de I/O, Modbus, né? O que é OPC, o que é Andon, ok? Então são conceitos diversos que não são comuns necessariamente na área de TI, que estão aqui para dar entendimento. Né? Aí a gente fala sobre os macro itens de levantamento. Macro itens de levantamento é o seguinte, olha, o processo de levantamento de dados para desenho de um modelo proposto e, consequentemente, orçamentação do projeto, consiste fundamentalmente em responder a diversas questões relacionadas ao quê? A processo de coleta de dados, ok? Então, aqui, olha, aqui é onde, na grande maioria das vezes, há a necessidade de realizar customizações. Assim, quando tem customização, é no processo de coleta de dados, principalmente com materiais. Então, para dar aquela aderência, aquela agilidade. Né? Isso se deve ao fato de que cada chão de fábrica possui uma dinâmica envolvendo o operador e outros usuários que exigem maior aderência, além de informações específicas para atender identificações, interfaces ou relatórios. E dentro de uma planta, isso se replica setor a setor. Então é importante ter um setor que tem um fluxo de apontamento, outro setor tem outro fluxo. Um setor usa certas opções de coleta, outro setor não usa. Não é exatamente igual em todos os setores da empresa. Né? Então, aqui ele tem que seguir esse fluxo de padrão de apontamento, questionando em cada etapa a viabilidade de uso das opções padrões de coleta de dados, ou se há necessidade de customizar uma determinada opção, ou mesmo criar totalmente nova com uma dinâmica bastante distinta.
O arquiteto deve olhar a integração entre os 4 pilares, identificando quais etapas deve tratar um ou outro pilar e principalmente quando uma determinada etapa deve gerar informações para mais do que um pilar ao mesmo tempo, como, por exemplo, um reporte de produção, além de gerar a transação para atualização de inventário, também atualiza a informação para a quantidade de OE, ok? Entre outros exemplos. Então, assim, existem perguntas relacionadas ao processo de coleta de dados, perguntas relacionadas ao monitoramento da produção, a gestão, que é a parte de relatórios, né, que são utilizados, e a integração no RP, ok? Infraestrutura. Tá? E além disso, esse material, então, além dessa introdução para o uso dos questionários, ele também traz aqui além dessa parte dos questionários, que eu explico o processo de coleta de dados, que a gente tem que levar em consideração a agilidade, e aí a gente começa a falar, então, sobre esses questionários. E aí a gente chama de que a primeira fase de preenchimento é listar todos os setores envolvidos e dar um número de desenho de processo, um EDP, para cada setor. Então, assim, olha, o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Quando eu listei aqui, eu falei assim, bom, a fundição tem um desenho de processo que eu vou chamar de número 1. A usinagem é número 2. A estamparia, o fluxo é igualzinho à usinagem, então é o número 2 também. Então eu não preciso me preocupar em levantar dados para usinagem e para estamparia, né? Sendo que o fluxo é o mesmo, vamos dizer assim, ok? E a montagem tem um fluxo distinto. Tá? Então esse é o primeiro mapeamento, vamos dizer assim, que tem que ser feito, ok? Daí o que acontece? Olha, esse aqui, ó, é um dos questionários. Então ele tem aqui um dos questionários. Então ele tem aqui uma abrangência. Tá vendo? Então eu coloco aqui, olha, materiais no chão de fábrica. Então, número de desenho do processo, número 1. E aí, as diversas questões, que depois eu vou entrar um pouco mais nisso daqui. Então, tá vendo? Esse daqui, ó, materiais no chão de fábrica, NDP 2. Então, esse aqui é referente a como é que vai funcionar na fundição, e esse daqui é como é que vai funcionar na usinagem estamparia, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, ó, monitoramento, gestão, integração, infraestrutura. Bom, e aí agora sim o que eu ia falar, né? Então, além dessa parte dos questionários, né, explicar como usar os questionários, esse material ele dá um descritivo das etapas de uma forma bem interessante. O que normalmente a gente inclui? Deixa eu pegar um exemplo aqui de execução, olha, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo de... Olha, consumo de materiais, por exemplo. Possibilidade A. Tela específica para realizar o consumo real a partir do barcode. Pode verificar ou não se existe algum bloqueio pela qualidade que impeça seu consumo. Possibilidade B. Não existe apontamento de consumo, uma vez que o mesmo é 100% backflush. Possibilidade C. Combinação de A e B, uma vez que alguns materiais serão consumidos de forma real e outros com backflush. Aqui, o que determina é a característica física do processo, a possibilidade de realizar consumo real com acuracidade. Ok? Então, a gente pega aqui, por exemplo, um SAI de materiais aqui, ó, execução da produção, início de trabalho. Possibilidade A, tela padrão que aloca a ordem no recurso produtivo seguindo as configurações distintas do produto. Possibilidade B, customização para que a mesma realize algum tipo de verificação preliminar, como, por exemplo, não permitir alocar se não houver ao menos alguma quantidade de cada material na lista de material alocado no pé da máquina. Ok? E assim por diante. Todos os processos aqui. Que processos são esses, então?
Aqui dá uma visão de experiência, né? Sabe? Você vai no Shopify, o que é que você encontra em cada uma das etapas, né? Então, quando a gente vai agora para o formulário, questionário mesmo, então esse daqui já é um documento que o arquiteto vai preencher quem é a empresa e vai gravar, vai fazer um copy disso daqui e vai preencher ele mesmo relacionado àquela empresa. Ou vai imprimir, vai pôr na mão, não importa. Mas esse daqui já é o próprio questionário, ok? Então o questionário começa mostrando um fluxo genérico, ó, tá vendo? Então fluxo ele tem, assim, 90% das vezes são essas as etapas que compõem o processo de coleta de dados. Então, pode ser que a gente vai usar só um pedacinho, pode ser que a gente vai usar tudo, pode ser só uma parte, ok? Mas aqui, esse fluxo ele mostra desde o recebimento de materiais, ou seja, desde a identificação, armazenagem, separação. Ou seja, toda aquele primeiro survey lá que direcionou onde está a principal dor do cliente, você vai olhar para cá. Você vai no bloco correto. Exatamente. Se eu tenho um problema de acuracidade de inventário, eu tenho que trabalhar nesse laranja aqui. Se eu tenho um problema basicamente de OEE, medição de desempenho, com separada, é só esse azul, que é a execução da produção. Se eu tenho uma dor de não inspecionar, ou um desejo de fazer inspeção, né, se eu tenho, né, problema de qualidade. Então, assim, isso daqui, ó, voltando àquele outro formulário, você vê aqui, ó, por exemplo, identificação no recebimento. Então, ó, vamos voltar aqui de novo. Ó. Então, aqui, ó, a gente tem nas instruções gerais, recebimento de materiais almoxarifados. Ele está de acordo com aquele fluxo, tá ok? Sim. Então, a identificação, ó, possibilidade A, importar os lotes recebidos no RP que contém item, lote e quantidade. Promover a identificação por unidade de movimentação, conferindo seu total. Dessa forma, criamos um vínculo de acuracidade entre o que foi registrado no RP e no PCFEC. Isso vai ser padrão no TOTOS MES. Agora, existe essa possibilidade também. Existe essa possibilidade, tá certo? São, em geral, 90% das vezes, a situação do cliente se encaixa numa dessas três que estão colocadas aqui. Ok? Então, quando a gente vai aqui para o questionário, em cada uma das etapas, a gente tem aqui, começa por aqui, ó, lembra? Lista de setores e número de desenho do processo. Então, ele vai listar os setores que ele vai trabalhar, e identificando se eu vou ter fluxos diferentes ou características distintas. Aí começa esse questionário. Então eu vou preencher aqui, ó, recebimento de materiais almoxarifado. Então vou preencher aqui que é um número de desenho do processo tal. E aquilo, ele já tem o que aqui? Pô, se eu estou falando de recebimento de materiais almoxarifados, se nós vamos trabalhar isso daqui, porque pode ser que esse fluxo nem se aplica. Nós não vamos fazer nada disso no cliente. Então você não vai precisar responder. Mas aqui, basicamente, então, ó, se nós não vamos fazer nada disso, ó, não se aplica. Fica até mesmo documentado que nós até olhamos para isso, mas não se aplicou, tá certo? Ou então não, ou então nós vamos dizer o quê? Que a identificação, nós vamos usar um modelo padrão funcional. E aqui é um nível de complexidade. O que eu falo de nível de complexidade é, por enquanto, em que, né, nós estamos nesses estágios de capacitação, é um sentimento do arquiteto, sabe? Ele está lá, ele está conversando, é só jogar aqui, jogar a etiqueta. Pô, isso é simples. Não, a identificação tem que tirar, tem que identificar uma amostra, vai para a qualidade, aí conforme o resultado da qualidade que saiu num outro sistema, o sistema tem que captar aquela informação. Pô, isso é complexo. Para gerar uma etiqueta tem um monte de coisa. Não é verdade? Então, isso não precisa nem ter um grande conhecimento ainda do TOTOS MES, mas é a sensibilidade do arquiteto com relação àquele processo de gerar a identificação no início do processo, ok? E aí também, se tendo condições, já imaginar, bom, isso eu consigo fazer num PC, ou vamos realmente usar o TG40, um Thin Client, um coletor RF, vai usar com touchscreen,
ou com só leitor de barcode, se nós vamos ter impressora, integração com balança, outra coisa. E aí os descritivos aqui, ó, são justamente para a gente colocar aqui, se a gente está falando da possibilidade A, B ou C que está lá, com algum complemento, vamos dizer assim, tá ok? Então, assim, dentro desse princípio, a gente vai falar assim, ó, recebimento de materiais, então, tá aqui. Agora vamos falar assim, de materiais no chão de fábrica. Então, ó, materiais no chão de fábrica é esse fluxo aqui, ó, materiais no chão de fábrica. Então, a partir eu faço solicitação, alocação, consumo, reporte, transferência. Então, esses são os processos envolvidos de materiais no chão de fábrica. Então, aqui a gente tem, então, o mesmo tipo de questionário. E se tiver algum processo identificado, é só inserir aqui uma linha e pronto, tá certo? Então, não precisa ser só padrão, vamos dizer assim, tá ok? Aí, execução da produção. Execução da produção, já tem aqui algumas perguntas a mais aqui, né? Haverá publicação de lista de ordens, né? Que é aquela questão da programação. Como que ela vai chegar até o operador? Como o operador irá informar o número da ordem ou código do item a ser produzido? Se vai usar código de barras, vai escolher a partir de uma ordem da lista, né? Até para direcionar se precisa realmente colocar um barcode ou não, ou só o touchscreen. Porque se ele escolhe numa lista, não precisa de barcode, né? Tá certo? Às vezes tem muito caso, eu já tenho RP, nossa ordem já está com código de barras, a gente pode usar aquele código de barras, por exemplo, tá certo? Então aqui, as mesmas informações a respeito desses processos aqui, ok? Envolvendo inspeção de qualidade, ocorrência. Aí aqui, a gente já fala um pouco sobre a aquisição automática, já sai um pouco. Então esses questionários foi para a gente não esquecer de olhar cada uma dessas etapas se a gente está confortável ou não, né, com relação a como vai ser realizado. Né, se vai ser o TG40, o coletor, se vai existir, se não vai existir. Isso aqui também ajuda também a gente compor esforços de implantação, certo? Passado então a visão de processos, a gente vai preencher aqui a parte de aquisição de dados. Aquisição é o quê? Então, ó, vamos olhar lá no questionário, nas instruções gerais, a gente vai ver que aquisição aquisição de dados. O ponto mais básico de obtenção de dados no chão de fábrica. A contagem por sensor, a obtenção de sinais a partir de um CLP, a integração com sistemas supervisórios, a anotação por um operador de um valor de um contador, etc. Ok? Isso é aquisição de dados. É isso que difere da coleta de dados, que está mais abaixo ali. Então lá. Coleta de dados. Trata-se da interação de um usuário de chão de fábrica com o TOTUS MES, ok? Para informar dados diversos de produção parados. Então, uma coisa, eu peguei o sinal, o sistema identificou que está parada a máquina, isso é aquisição. Eu fui lá e informei que a máquina está parada por falta de material. Isso é a coleta de dados. No fundo, se fala assim, não é a mesma coisa. É uma forma de você poder diferenciar essas duas camadas, vamos dizer assim. Ok? Exatamente. Ok? Uma coisa é uma IHM e outra coisa é essa integração com as máquinas. Então, quando a gente fala de aquisição automática, fala assim, quantidade produzida, refugada, status de máquina, consumo de materiais, ou mais o que for necessário aqui, que pode colocar, vai ser manual. Pode ser que quantidade produzida vai ser manual. Às vezes acontece, a máquina não tem como automatizar. Eu vou lá e vou digitar mesmo, a partir de um contador da máquina, o cara vai lá e digita a quantidade que ele produziu. Ok? Ao invés de anotar no formulário, ele já digita, é um autoapontamento. Está usando o MES para isso. Não, ele imprime uma etiqueta e vai ler no barcode, isso é que vai ser. Ou não, isso aqui tem uma integração com balança. Ok?
Ou tem o I/O aqui, o dispositivo de I/O que eu abro, ou Modbus, que está tudo escrito lá, ou vai ser OPC. E se for OPC Modbus, pô, precisa perguntar qual é a marca do CLP. Talvez tenha mais do que uma marca aqui também, né? Se tem supervisório, nós estamos vislumbrando isso, qual é o nome do supervisório? Ok? Aí, no aspecto de monitoramento, a gente inserir aqui uma linha para cada andon ou alarme previsto. Às vezes tem projetos que são... Tem projeto, nós fizemos já projeto que o projeto chama assim, andon. É o nome do projeto. Com toda uma infraestrutura de coleta de dados tal, para ter um painel mostrando o que está acontecendo. Que o andon era o projeto, né? Então, assim, andon é uma coisa muito importante nesse contexto. Dá um tópico específico para isso. É comum, às vezes, o cara fala assim, olha, eu queria um andon igual a esse, ó. Eu queria alguma coisa que me informasse isso. Então, se vai existir, vai usar esses andons... Oi? O andon a gente pode resumir como assim, toda consulta visual ou frequente do andamento da produção. O andon, andon em japonês é sinal luminoso, né? Na verdade, se você pegar o andon mais básico que existe, é aquele farol vermelho, amarelo e verde, ou vermelho e verde, vamos dizer assim. Sabe aquele pirulito? Vamos dizer assim. Então, aquilo chamava no Japão andon, né? A gente chama de pirulito, né? Que a máquina está parada, fica uma luz vermelha. A máquina está produzindo, fica uma luz verde. Então, se o cara olha lá de cima do mezanino, ele olha a fábrica, ele vê quem está com luz vermelha está parado. Então, ele já toma alguma ação ou sabe o que está acontecendo. Esse seria o mais básico. Isso nem é mais em termos de sistema, mas de onde vem a ideia andon, né? A origem disso. A origem é isso, é um sinal luminoso. Agora, já quando a gente fala de andon aqui, não já é uma TV na fábrica, você entendeu? Um monitor, onde eu também estou enxergando verde e vermelho, mas também não estou enxergando só verde e vermelho, estou enxergando também o que está produzindo, né? Se está vermelho, por que está vermelho, né? Esses são o andon é assim, se está verde, beleza, mas se está vermelho, por que está vermelho? Onde é que está o problema? O que ele está mostrando? Se está no refúgio, se está no... Né? Então, assim, aqui realmente vamos usar o padrão. Pô, legal, o cara gostou do padrão, né? Tá certo? E a mesma coisa é relatório, né? A gente, quando faz sistema, a gente sabe que todo levantamento de dados começa pela saída, né? Eu preciso olhar primeiro o que o cliente precisa de informação, para depois falar o que eu preciso de entrada de informação, né? Então, você tem relatório de produção que você tem expectativa de deixar de fazer em Excel, né? Então, é olhar para isso também, não esquecer de olhar para relatórios, né, que tem que ser, às vezes, customizados ou não, tá ok? Analítico, estatístico, de período de análise, assim por diante. Então, aqui é um levantamento dos relatórios existentes, tá ok? Daí vem aqui a interface com RP. Então, aqui, além do que a gente pode... Aqui a gente pode até complementar um pouco mais, depois de hoje, vamos dizer assim. Vocês podem até complementar. Mas é aqui, qual é o RP? É Proteus, é DataSul, é Logix, ou mesmo se for um SAP, se for um outro, que a gente está lá vendendo TOTUS MES, como nós falamos hoje. Né? Utiliza MRP. O apontamento é contra a ordem ou é repetitivo? O roteiro de produção seria criado no RP ou no PCFEC, no TOTUS MES? Depois eu vou passar um corretor aí. Os tempos padrões estão atualizados? Essa questão de tempo padrão é importante porque a gente tem que perguntar sobre isso para o cliente. Como é que é o teu tempo padrão? É um tempo que foi há 20 anos atrás, que um cara falou aí, sabe? Então, assim, o que acontece? Você já sabe que você tem que, no contexto do projeto, não é mais serviço seu, mas você tem que dizer para o cliente, olha, o que nós vamos fazer? Porque para evitar do cara começar a ver um OE de 350 ou de 10% e falar que o sistema está errado. Bom, mas teu padrão é que está errado, né?
Então, você até tem uma estratégia, já direciona uma estratégia, como por exemplo, vamos deixar ele rodar, daí a gente pega o histórico de horas trabalhadas, a gente, sabe, usa essa estatística, alguns casos você faz uma medição, né, e assim por diante. Outra coisa é aquilo que eu comentei, né, que aconteceu inclusive numa oportunidade aqui com a TOTS lá acho que foi na Liotécnica. A própria pessoa falou, olha, os padrões que a gente tem no nosso roteiro não são só horas homem para efeito de custeio, não é hora máquina. Então não é um padrão que você usa para medição de OEE, tá certo? Lista de materiais, se não é necessário baixar os lotes de materiais recebidos para posterior identificação, né? E aqui a parte já do RP mesmo, né? Quais transações a gente vai fazer? Vai fazer reporte, vai devolver reporte, qual é a tela, qual é a transação no RP, né? Ou seja, ter esse mapeamento do que vai ter que ser configurado, vamos dizer assim. Em termos de desenvolvimento de interface, se a gente vai usar a interface padrão, ou se não, se o cliente vai ter estrutura própria, se for um outro RP, ou se nós vamos ter que até mesmo customizar, vamos dizer assim. E infraestrutura. Infraestrutura basicamente depois que a gente identificou nos processos quem vai usar coletor de radiofrequência, quem vai usar leitor, quem vai usar, resumir aquilo lá, né? Porque lá em cima, ó, nesses questionários aqui, ó, a gente fez o quê? A gente definiu que para início de trabalho, né, naquele setor, eu vou usar TG40, eu vou usar Thin Client, eu vou usar leitor de código de barras. Então eu tenho os setores, tenho a quantidade de pontos de coleta que vai estar sendo definida. Então o resultado final disso é um dimensionamento naquele setor, se o apontamento vai ser máquina ou homem, aqui basicamente é um X, assim, ok? Se vai fazer movimentação de materiais. Mas quantas máquinas eu tenho? Eu tenho 20 máquinas aqui, ó, tá certo? E o que nós vamos usar? Lá eu vou usar um TG40 para cada 2 máquinas. Então vão ser 10 TG40. E a coleta de dados? Para essas 20 máquinas nós vamos usar 4 Adams, ou 2 Adams, por exemplo, ok? Então é esse resumo final. E fazer esse questionário aqui também sobre rede e instalações. Ó. As conexões serão wireless ou cabeadas, já possui infraestrutura wireless ou cabeada, existe a oportunidade de oferecermos serviços de instalação de infraestrutura, nós temos parceiros para isso. Não sei se tem, a TOTS faz isso, instalação de wireless? Não. Para dispositivos de I/O será necessário fornecer com painel ou existe espaço nos painéis de máquina? Lembra aquilo que eu falei? Tem que perguntar isso para eles. Por quê? Porque a gente oferece um painel, custa X, e o ADA custa metade, vamos dizer assim. Então, às vezes, você não precisa onerar uma proposta se ele não vai precisar usar o painel, se ele vai colocar. Então, mas é isso aí, né? Esse é bem completo, vamos dizer assim, nesse aspecto, além das instruções gerais, também ser um grande elucidador aí para entendimento de todo o contexto do TOTS-MES, né? Tá bom, gente? Então, assim, a parte da manhã agora, eu vi que tem gente que perguntou que hora vai ser o almoço. É agora, meio-dia, estamos terminando 12:06. Acho que estamos bem posicionados aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Numa apresentação comercial, onde a gente vai falar de proposta de valor, existe algum estudo de ROI padrão? Que fala assim, olha, com os indicadores, o AE? Tem. Olha, eu não diria um padrão. A gente tem uns 3 modelos diferentes, conforme esses casos. Eu vou me aplicar agora ainda para vocês criar algum modelo de ROI, mas a gente tem sim já alguns planilhas, um questionário que gera um ROI. É que costuma que a gente pega aquela qualificação, né, que foi feita, que a gente identifica essas bases, e o ROI a gente acaba criando muito atrelado àquele processo de qualificação. O ideal é justamente isso, o resultado
disso daqui é onde a gente, é a forma como nós vamos compor o ROI, né? Ele fala que ele tem problema de acuracidade, de inventário. Qual foi a diferença de inventário que ele teve no último inventário, por exemplo? Né? Qual é o valor que ele tem em estoque de semi-acabado, de produto acabado, de matéria-prima? Né? Então, que em função dessa diferença, né, que eu vou eliminar. Com as melhores práticas de mercado. Se eu conseguir encontrar, nós temos muita perda, nossa perda é alta. Pô, qual é o teu nível de perda? 10% da matéria-prima. Só, poxa, eu passar a conhecer mais perto onde eu estou perdendo a matéria-prima e atuar, será que a gente não consegue reduzir isso para em um terço? Né? Então, essa qualificação aqui, ela dá a visão de como a gente vai, dos diversos componentes do ROI, vamos dizer assim, né, em termos de... Deixa eu ver as perguntas aqui, só para, então, a gente... Acho que na maioria das vezes... O Fábio aqui, ele fala de novo que está com um cliente com ProdWin, quer mostrar as vantagens. Fábio, a gente vai providenciar um Battle Card, ok? Específico para isso. Tá? O pessoal gostou desse material, hein? Fantástico. É uma boa base.